A população mundial deve alcançar a marca de 8 bilhões de pessoas no dia 15 de novembro. A projeção feita pela Organização das Nações Unidas também aponta que a Índia vai superar a China como o país de maior população em 2023. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o marco populacional é uma recordação de nossa responsabilidade compartilhada de cuidar do nosso planeta e um momento para refletir sobre onde estamos em dívida com nossos compromissos mútuos. Ele lembrou ainda que os avanços na saúde prolongaram a expectativa de vida e reduziram drasticamente as taxas de mortalidade materna e infantil. A projeção do Departamento de Economia e Assuntos Sociais da ONU afirma que a população mundial está crescendo no ritmo mais lento desde 1950. O mundo deve alcançar 8 bilhões e meio de habitantes em 2030 e 9 bilhões e 700 milhões em 2050. Na década de 2080, deve chegar ao pico de quase 10 bilhões e 400 milhões, antes de registrar estabilidade até 2100. Atualmente se observa uma queda líquida nas taxas de natalidade dos países em desenvolvimento. Enquanto isso, mais da metade do crescimento projetado na população mundial nas próximas décadas será concentrado em 8 países. São eles: República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia. A cotação do euro ficou abaixo de $1 por unidade nesta terça-feira, um nível que nunca havia sido registrado desde a introdução da moeda única europeia em 2002. A divisa é afetada pelo risco de recessão na economia da União Europeia. Os investidores privilegiam a moeda americana, considerada um valor refúgio, que valorizou 14% desde o início do ano e chegou a alcançar a paridade com o euro na manhã desta terça-feira. Os operadores do mercado temem uma grande crise energética no bloco europeu devido à interrupção do fluxo de gás russo que chega pelo gasoduto Nord Stream 1, atualmente em manutenção. A tensão alimenta os temores de uma recessão na Europa. Um cenário de recessão dificultaria o trabalho do Banco Central Europeu caso a instituição deseje acabar com a política monetária expansionista e passar para uma fase de contração para combater a inflação. Ao mesmo tempo, o Banco Central dos Estados Unidos tem mais margem de manobra para continuar elevando as taxas, já que os números de emprego divulgados na sexta-feira mostraram que a economia do país apresenta maior resiliência no momento. A pandemia de coronavírus está longe de terminar. A afirmação foi feita nesta terça-feira pelo diretor da Organização Mundial da Saúde. O vírus corre livre e os países não estão gerindo de forma eficaz o fardo da doença da melhor forma possível, tanto em termos de hospitalização de casos agudos, como no número crescente de pessoas com a condição pós-Covid-19, muitas vezes chamada de Covid longa. Tedros indicou que, à medida que as hospitalizações e a transmissão aumentam, os governos devem implementar medidas como o uso de máscara, melhor ventilação e protocolos de detecção e tratamento. Estou preocupado que os casos de Covid-19 continuem aumentando, o que coloca maior pressão sobre os sistemas de saúde e os trabalhadores, que estão no limite. Também estou preocupado com a tendência de aumento de mortes. O Comitê de Emergência sobre a Covid-19 se reuniu na sexta-feira da semana passada e concluiu que o vírus continua sendo uma emergência de saúde pública de interesse internacional. O Comitê de Emergência denunciou a diminuição dos testes de detecção e sequenciamento genético, o que torna cada vez mais difícil avaliar o impacto das variantes do vírus, e destacou a atual vigilância inadequada da pandemia. Após uma primeira fotografia publicada no dia anterior, a NASA revelou nesta terça-feira todas as primeiras imagens feitas pelo mais potente telescópio espacial já concebido, o James Webb. As imagens mostram 2 nebulosas que ilustram o ciclo de vida das estrelas, um exoplaneta e um agrupamento compacto de galáxias. O diretor da NASA, Bill Nelson, afirmou que cada imagem dará à humanidade uma visão do universo que nunca vimos antes. O James Webb é uma joia da engenharia no valor de 10 bilhões de dólares e o telescópio espacial mais potente já projetado. Esta primeira apresentação pretendia dar uma visão geral de suas capacidades nesta área.
fruto de uma grande colaboração internacional e em projeto desde a década de 1990, o telescópio está a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. Ele tem combustível suficiente para operar por 20 anos e cerca de 20 mil pessoas trabalharam neste projeto no mundo todo. Depois de Espanha e Portugal sofrerem, França e Reino Unido se preparam para a chegada de uma onda de calor excepcional a partir desta quarta-feira, a segunda em apenas um mês. De acordo com cientistas, existe uma relação direta entre as ondas de calor e a mudança climática, já que as emissões de gases do efeito estufa aumentam a intensidade, duração e frequência dos fenômenos. As temperaturas extremas produzem secas e aumentam as chances de incêndio. A região de Gironde, no sudoeste da França, luta contra as chamas que já atingiram 1.000 hectares. Na Península Ibérica, as altas temperaturas começaram no último final de semana e devem durar pelo menos até domingo, com temperaturas sufocantes. Na região de Extremadura, na fronteira com Portugal, uma temperatura de 43,9 graus Celsius foi registrada e os termômetros devem subir nesta quarta. O recorde de temperatura na Espanha, registrado em Montoro em agosto de 2021, é de 47,4 graus Celsius.